Bom dia, amigos. Bom dia, bom dia. Hoje estou num lugar maravilhoso aqui. Acho que já tinha mostrado aqui para vocês, né? Esse lugar. Olha que lindo. Praça das Corujas, né? É uma trilha ecológica interpretativa. Aqui, ó. Que bacana aqui. E é um lugar muito bem preservado. É um reduto de Mata Atlântica aqui no norte da Bahia, né? No litoral norte da Bahia. E hoje é domingo. Aproveitei de sair um pouco, dar uma caminhada, ouvir os pássaros, sair de casa um pouco, né? Abandonar um pouco na vida virtual, que é complicada também para nós, né? E eu queria trazer um tema bastante complicado, bastante difícil para ser explicado, né? E eu não sei nem por onde começar. Eu vim caminhando agora, caminhando, pensando como poder começar esse diálogo, se quer, né? Embora não seja um diálogo, porque a gente está aqui falando para um aparelho que depois vai vai encaminhar, né, para as redes aí, as redes insociáveis. Mas o tema em si, do que eu quero tratar, é um tema relativo ao que a gente poderia denominar, né, choque, abalvoamento de subjetividades, né? Eu tenho conversado muito com pessoas não indígenas e eu compreendo perfeitamente a dificuldade que eles têm para entender a nossa dimensionalidade indígena. E que para nós não existe esse problema, porque a própria história obrigou a gente a um certo teor de aculturação, aculturamento, né? A gente teve de se moldar dentro de um sistema, né, que no fundo é um sistema que veio justamente para encobrir outros modelos de pensamento, de objetividade comunitária, né? Para não falar de subjetividade, né? Que também é uma palavra que às vezes causa uma certa euforia, né? Muitos, né? E acho que está com vontade de chover aí, ó. Estão vendo lá, ó, as nuvens aí. Se tiver que sair correndo, não se assustem que é a chuva, né? Bem-vinda a ela, né? Mas enfim, e é muito complicado para a gente também fazer entender aos não indígenas a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos situar, né? Tanto é que pessoas falam para mim que às vezes ficam decepcionadas com a gente, né? Pela forma com que nós tratamos certas questões dessa vida aculturada, né? E eu, por exemplo, eu vou citar a questão política, né? Aí a gente até se pergunta, será que a gente tem que lutar com esses moldes políticos com os quais nós fomos de alguma forma indígenas, tanto em contexto urbano e mesmo nas zonas rurais, nas florestas, temos sido de alguma forma cooptados, coagidos? Será que essa é a forma política que a gente tem que fazer? E isso veio inclusive a partir de uma situação muito embaraçosa, né? Que tem a ver com a liderança que está ocupando a chefia do Ministério dos Povos Indígenas, né? E aí a gente sempre fala uma coisa, né? Ou seja, se bem parecia que o Ministério iria ter alguma funcionalidade prática, concreta, na medida em que as ações que a liderança e a equipe técnica iria tomar imediatamente como medidas após tantos anos de atropelos aos direitos humanos indígenas,
coisa que não aconteceu. E se aconteceu, aconteceu de uma forma muito aparente, muito fenomênica, mas que não trouxe, na vida concreta, na vida prática, material, não trouxe nada de concreto, a não ser discursos. Não houve nada de concreto. E até mesmo os mais afoitos e afeitos a essa forma institucional, essa institucionalização indígena, também não, eu sei que não estão contentes, não estão satisfeitos. Agora por quê? Porque a luta indígena dentro desse marco político, desse enquadramento político, não é parte das nossas ancestralidades. A gente teve de se moldar, a gente teve de, obrigatoriamente, a gente teve que se aplicar dentro desse modelo para ver se dentro desse modelo haveria uma solução para os problemas dos povos indígenas, não somente aqui no Brasil, né? De modo geral, na América do Sul, existe um gravíssimo problema em torno disso. E aí também entram outras coisas que têm a ver com essa auditividade indígena, que nós temos uma forma totalmente diferente do não indígena, né? E as pessoas têm dificuldade, inclusive alguns indígenas têm dificuldade também em função do apagamento das culturas indígenas no Brasil, principalmente, que é tenebroso. O que acontece nesse país, não apenas com os indígenas, com os não indígenas, é uma coisa assim tenebrosa, escabrosa, não tem um adjetivo para poder qualificar o que ocorre. E tudo isso vem desse modelo de política, esse modelo de sociedade, que nada tem a ver com uma sociedade, por exemplo, de aldeias, de comunidades, inclusive aquelas comunidades de recente contato. Por mais que eles tenham algum pequeno contato com esse modelo civilizatório, dito civilizatório, eles não concordam. E assim também os não indígenas têm uma dificuldade e não concordam com a gente. E eu acho até um certo ponto genial. Eu sempre digo, ninguém precisa concordar com o que a gente fala, diz, age, do modo que a gente age. Porque isso é unidimensionalidade, unilateralidade. Uma forma só de pensar, uma única saída. Não existe, a gente tem que lidar com as diferenças. A gente tem que ter a capacidade de lidar com as diferenças. Diferenças até certo ponto, claro. Eu não vou aceitar, nunca iria aceitar, sentar com aquele que mata os nossos parentes. Eu nunca vou sentar com uma pessoa, nem vou tirar uma fotografia com ela sequer. Não vou, me recuso. Ainda com as diferenças que nós tenhamos com algumas chefias e lideranças, mas ainda é muito mais, digamos assim, é viável, pelo menos, ter uma aproximação agora, com pessoas brancas que estão na alta política, que já fizeram tanto mal e ainda estão por fazer. Sentar do lado delas não tem sentido, porque isso não faz parte das ancestralidades, das lutas ancestrais. Porque as nossas lutas ancestrais não vêm de nós. A nossa corporeidade, por exemplo, o fato de eu ter saído agora de casa para fazer esse vídeo, não fui eu que decidiu. E a intuição eu senti, e ela vem inclusive de uma série de fatores que vai além do próprio canto do pássaro. Tem a ver com o nosso organismo, tem a ver inclusive com as nossas dendritas, com os nossos neurônios, porque são seres vivos também. O cérebro não é uma máquina, como o Juruá acha. Não é, o cérebro não é máquina, nunca foi. Isso é a visão ocidental de quem tenta mecanizar tudo de forma linear, newtoniana.
contrapondo inclusive a outras teorias que estão agora, pouco a pouco, saindo à superfície mediante alguns estudos muito pontuais sobre física quântica, mecânica quântica, matemática quântica, etc., o quantum. Agora, dentro dessa ambiência política, nós não temos espaço, a gente não tem espaço, não é, isso aqui não é relacional, isso aqui é de fato, nós não temos espaço. Por que nós não temos espaço? Porque o modelo de política que existe é um modelo ocidental, é um modelo que não tem a ver sequer com os pensamentos ancestrais de outros povos, como da Ásia, da Oceania e da própria África. Coisa que inclusive a gente também vem estudando aos poucos para fazer uma espécie de uma comparatibilidade, embora não há como comparar. Mas pelo menos para ver quais ideias se aproximam um pouco das ideias ancestrais dos povos originários daqui das Américas. Esse modelo de política é um modelo de destruição incontínuo. Não há como mudar. Participar dentro desse modelo político não existe, até porque a própria terminologia política, a palavra, a gramaticalidade, ela já fala por si própria. Então, se alguém está decepcionado ou desiludido com as nossas formas de perceber aquilo que as pessoas chamam de liderança, de líderes, né? E que isso também não concerne as nossas lutas ancestrais. Nós não temos um chefe, nós não temos patrão, nunca tivemos. O que nós temos são guias, são orientes, e que essas guias, essas orientações, elas não são racionalizadas. Porque o que acontece com o não indígena? Ele quer racionalizar tudo que ele metodologizar, tudo que é sistematizar, tudo é quadrado. Eles não conseguem sair disso. E eu digo todos não conseguem sair porque não conseguem entender a gente. E a gente sim entende eles. É isso que é o mais engraçado. Eu entendo eles. Porque é a forma com que eles veem o mundo. Eu não vou ir contra eles, nem vou lá xingar, nem jogar bomba, não. Porque é o modo deles. Né? Então não há compatibilidade. Mas dentro dessas incompatibilidades, há formas de a gente unir um objetivo, que é fazer desse mundo, ao invés de universal, fazer esse mundo pluriversal, ou seja, que o pensamento deles consiga também fazer parte de outros mundos. Porque se nós indígenas também falamos assim, vocês têm que pensar como nós, senão vocês vão ser condenados, não sei, nós estaríamos fazendo a mesma coisa que a subjetividade ocidental, branca, europeia fez. E esse não é o nosso intuito. Jamais seria. Se algum indígena tem esse modo de pensar, me desculpe, mas deixou de ser indígena. Porque o indígena, a história já revela, desde os começos, que os indígenas, quando viram esses seres brancos de barba assim, com aquelas roupas, aquelas vestimentas, aquelas indumentárias, né? Chegaram naqueles barcos estranhos, aquelas caravelas e tal, com aquela estética, com aquela arquitetura, com aquele desenho de ser totalmente diferente de coisas que os indígenas tinham visto aqui, coisa que já está revelado e mais do descortinado em textos, atas, registros, tanta coisa. Ficou demonstrado que eles, quando viram esses brancos europeus chegarem, eles não deram um chute na bunda neles, falaram, vai embora daqui porque nós não queremos. Não, vem aí, vem junto aí. Tem uma série de relatos e narrativas sobre isso, não somente no que hoje nós conhecemos como Bahamas,
Haiti, Cuba, República Dominicana e depois logo mais o México. Não. Onde eles chegaram e não havia contato com eles, tava tudo certo, galera. Pô, chega aí, mano, vem junto aí, vai comer, tem peixe, tem fruta, tem água, tem... Porque eles jamais pensariam que eles viriam com más intenções. Só que isso só durou até a primeira página e depois, bom, até hoje nós estamos nisso. A gente não consegue sair dessa... Não conseguimos sair disso. Então, é muito estranho, né, para as pessoas que não conhecem esse início dessa historicidade, muito estranho. Ainda hoje, eles não querem pensar como nós, porque eles não têm que pensar igual como a gente, senão eles agora têm que fazer esforços não indígenas de se aproximarem às culturas indígenas e para a gente fazer não um acordo, justamente para criar uma pluriversidade de mundos, mas que onde seja possível harmonizar pensamentos e formas de ser e estar no mundo que até ainda hoje parecem incompatíveis, mas eu tenho certeza que são compatíveis. Mas os dois lados têm de ceder. Os não indígenas têm de ceder muito mais por causa dessa história. E a forma de que os não indígenas têm de fazer para ceder e entender, pelo menos tentar compreender. Eu acho assim, inclusive, que desde o ponto de vista das línguas originárias resultaria muito mais fácil. Por exemplo, se todos os não indígenas começassem a estudar tupi, começassem a pegar um livro sobre vocabulário wapixana, vocabulário guarani, vocabulário saterimaué, vocabulário guarani kaiowá, que não é igual aos outros, porque a grande nação guarani é distribuída em vários povos, várias comunidades. Se eles começassem, inclusive, pelas grafias, pelos fonemas, né, pelos sinais, eles vão conseguir entender muito mais rapidamente o nosso modo de ser e de perceber o entorno na qual nós estamos situados. Eu estava até, inclusive, quando eu vim caminhando agora, eu estava pensando na nossa terminologia Newen, em Mapudungun, que superficialmente ele é visto como vento, tanto em espanhol, castelhano, português, né? Aliás, o português e o castelhano e as línguas derivadas do latim são línguas quadradas. Não tem como romper barreiras gramaticais. Aqui, às vezes, as pessoas dizem, mas o português é uma língua linda porque ela é elástica, dá para inventar palavras e fazer... Sim, mas só dentro desse cubículo gramatical. Fora dele, não tem algum sentido sequer. Por exemplo, eu esses dias inventei a palavra merdastério em vez de ministério. Pô, é engraçado, as pessoas devem ter risada, merdastério ao invés de ministério. Mas se eu for colocar gramaticalmente, não tem porque ter a palavra merda, não tem para nós alguma que em línguas originárias não tem um atravessamento significativo e também não tem uma tradução, né? Então, eu estava falando de Newen, em Mapudungun, que é vento, né? Para o não indígena, vento é isso que está acontecendo agora. Está ventando aqui, ó. O vento vem, mexe as árvores, aí, ó. Parece que vai chover. Né? Para nós, não. Newen é uma série de fatores que fazem com que esse ar que se agita formule alguma ação. Se está ventando muito, que vai chover. Se vento leste, vento oeste, vento sul, vento norte, que vai chover tal, ou porque a maré vai baixar, ou vai subir, vai aumentar, né? Ou vai vir um tornado, né? Ou simplesmente um evento.
vento e as folhas, e por causa do vento outros acontecimentos vão acontecendo, e essa folha que acabou de cair lá vai dar numa outra situação, e essa outra situação vai dar numa outra situação, vai dar numa outra situação, então infinda. Para o não indígena, vento e vento, ó, tá ventando, pronto. Para nós o vento não é o vento, é uma série de situações, de circunstâncias que se dão, que o vento já teve uma prévia para que esse vento aconteça. Ou esse vendaval. E o Neuen tem uma forma muito original, o vento, que é espiritual, ou seja, do hálito, que cura, também da respiração, né? Ou seja, tem uma série de significações que, dependendo da circunstância, ela se agiliza dentro dessa ação, né? E é muito difícil, porque o pessoal fica assim olhando, nossa. E eu converso com uma moça, por exemplo, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre. A gente vem em conversações dia atrás dia sobre isso, né? E ela, se bem consegue entender, mas ela quer que eu apresente um compêndio de 1000 páginas para ela conseguir entender, porque elas estão acostumadas a isso. Pô, tem que sistematizar, metodologizar, tem que classificar, tem que tipificar. E para nós não tem o menor sentido fazer isso, porque não é nós que fazemos, não é racional, não é do cérebro, não é que eu vou sentar, agora eu vou racionalizar a luta indígena, vou sentar aqui e vou ficar horas a fio para A1, B, C. Não tem, porque porque não é racional. Não é racional. E também não é irracional. Por que não é? Porque não devem da razão humana, não é antropocêntrico. Não sou eu que digo, hoje eu vou fazer isso porque isso, para que dê tal coisa e eu espero tal resultado. Que é o pensamento antropocêntrico, inclusive, de aqueles que estão chefiando o país e os países. Eles têm uma visão quadrada, antropocêntrica, esculachada, inclusive, porque já está tão visível essa farsa de não, porque emprego, não, porque progresso, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, as tantas. E o senso comum, apesar de não entender o que é que está acontecendo, mas já está desconfiando. Até por questões ligadas, inclusive, à própria crise climática e ambiental. Não tem mais, o planeta não tem mais de onde tirar. E o planeta, um dia desse, vai dar um estremecimento e vai sobrar para todo mundo, inclusive talvez até para mim. Então, mas essas coisas podem ser revertidas, pode ter um revezamento, inclusive, no sentido de que a pessoa tem que parar de pensar de forma antropocêntrica. Ou seja, esquecer a razão. Esquece que existe a razão, a desrazão, a sem razão, a irracionalidade. Esquece. Porque foi inclusive com essa senhora razão que acabaram com o mundo, acabaram com o ser humano. Aliás, a própria terminologia ser humano não tem sentido algum, porque nós somos seres vivos. Nós teríamos que estar levando vida de seres vivos. O pássaro tem vida de pássaro, lagartixa tem vida de lagartixa, peixe de água salgada tem vida de peixe em águas salgadas, vida de peixe em águas doces tem vida de peixes em águas doces, formiga faz vida de formiga, abelha faz vida de abelha, a chuva que está caindo agora, essa chuvinha, é vida de chuva. A chuva é chuva. O que você vai pedir para a chuva? Que seja, não sei, é chuva, é chuva. Nuvem é nuvem. Agora, esse dito ser humano é de uma falácia tenebrosa.
porque é uma forma antropocêntrica de colocar o ser humano como um ser do absoluto e que ele tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida de outros, quase humanos, e nós estamos nesse dilema há mais de 4.000 anos e a gente não consegue sair desse modelo. Aí quando a gente vai apresentar uma perspectiva não antropocêntrica, e ainda desde a questão política fica difícil poder, porque eu fico me batendo a cabeça que, porra, que tem de fazer para fazer entender a essas pessoas que esse modelo antropocêntrico que estão defendendo não tem sentido, e que o nosso, a nossa maneira a nossa vicissitude dessa vida e existência não corresponde a esse modelo que eles ainda tentam defender. Não corresponde. Eu vou citar, inclusive, eu vou ser um pouco mais incisivo, quando eu estava falando antes sobre a liderança que está lá em Brasília. Eu não vou nem citar os nomes aqui. Que se ela realmente ela diz estar levando uma luta ancestral, indígena e tal, ela deveria ter renunciado a esse cargo há muito tempo. Porque ela deveria ter percebido que dentro dessa racionalidade política antropocêntrica nós não temos espaço, ali não tem espaço para nada. Porque ou você se perverte, você se degrada, porque o poder, o próprio termo poder é sinônimo de corrupção. Pode colocar Jesus Cristo, pode colocar Maomé, pode colocar Zoroastro, pode colocar Alá, pode colocar o Deus dos shintoístas, sei lá. O poder, o poder e corrupção, eles são a mesma coisa, degradação. O poder corrompe porque já o próprio termo poder já é corrupção. Por que eu tenho que ter poder por cima de milhões de seres humanos? Não existe isso. Isso é uma corrupção. Então alguém que se diz chefe de um ministério não tem por que estar ocupando um cargo desses. Porque dentro desse modelo político antropocêntrico e atrasado, vetusto, troglodita, retrógrado, ainda mais num país como o Brasil, com tanta miséria, tanta pobreza, tanto obscurantismo medieval, cultural, não há condições de dizer que tendo poder vai resolver os problemas dos povos indígenas. É a coisa mais ridícula. Até mesmo para inserir esses dois artigos na Constituição 231 e 232 da Constituição brasileira, se vocês forem ler mesmo e fazer uma reflexão sobre o que está escrito aí, não quer dizer nada, não tem sentido algum. Ah, não, mas é a partir daí que é possível promulgar leis para defender os territórios e para fazer... E até agora nós estamos na mesma, desde 1988 para cá estamos na mesma, e até pior, porque territórios que já foram homologados, demarcados, delimitados, estão sendo invadidos, parentes estão tombando, outros estão caindo fora, outros estão se até vendendo, tem gente que se vendeu até por R$1 milhão, tem gente sendo cooptada na Amazônia, está sendo cooptada no Cerrado, para sair de lá, abandonar suas vidas comunitárias para ter essa vida, aí a vida aí, esse tipo de vida. E é nesse sentido, sim, eu acho razão alguns não indígenas quando eles vêm, eles fazem essa prerrogativa, se a inserção, a inclusão dos povos indígenas é justamente isso. Quer dizer que o indígena quer ter poder, o indígena quer andar de carro zero, com motorista, o indígena quer tomar um café árabe, café do melhor, quer comer em churrascaria dos brancos, quer ter casa, mansão. É isso que eles querem. As pessoas vêm falar para mim, eu falo, eu não, eu quero levar uma vida simples, como sempre eu levei.
Não quer levar a vida, até porque é pesado. Levar essa vida aqui, ó, que nem aqui, ó, olha, que eu estou aqui num bairro nobre aqui. Inclusive, é possível eu estar fazendo aqui, porque aqui é um bairro nobre, vai contra-vigiado por toda parte. Porque se eu estivesse em outras regiões aqui, inclusive aqui a 30 quilômetros da cidade de Salvador, já tivessem me roubado tudo, já como já aconteceu em dezembro do ano passado, né? Eu e um colega historiador que esteve comigo, a gente levaram tudo, até os documentos, celular, tudo que tinha, né? Até hoje, inclusive, eu não consigo renovar documentação por causa da burocracia aqui, né? Então é possível eu fazer isso que estou fazendo num domingo de manhã, um lugar desse, porque estou em um lugar extremamente vigiado. E aí todo mundo vai dizer, ah, tá vendo, você quer a vida do branco num lugar vigiado? Não! Mas eu que tenho, isso existe, isso só é possível existir isso aqui porque o mundo é uma merda. Porque o mundo dos não indígenas que foi construído aqui, arquitetado, construído, colocado aqui, é uma bosta que faz com que existam esse tipo de situações. Onde você não pode andar tranquilo na rua, você não pode andar distraído, olhando para os pássaros, porque qualquer momento vem qualquer um e te leva tudo, inclusive até você está perigando até de perder a sua virgindade. Entende? Agora, dentro desse marco categorial da política, fica difícil, realmente fica complicado, fica difícil. A mim já me convidaram inúmeras vezes, oh, por que você não se candidata a vereador? Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo outro? Você poderia ser diretor disso, chefe daquilo, patrão de não sei onde. Eu não quero ser nada disso, porque não tem a ver com a nossa cultura, com a nossa forma de ver o mundo. Aliás, inclusive, já expliquei várias vezes, liderança, inclusive em quase todas as línguas originárias, não refere a uma pessoa. Não existe um líder para um monte de cabeças pensantes. Existe um conselho de lideranças que define, inclusive, sua forma de orientação em direção aos demais a partir dos conhecimentos, das experiências, das vivências e da capacidade de sentir e intuir a natureza, os sons da natureza. Não é racional de forma alguma, não tem uma racionalidade específica que se diga, olha, o líder tem que ter tais características para que ele se torne líder e se torne representante. Não existe, porque nós que somos líderes. Se alguém, inclusive, me batizar dentro de algum outro povo e dizer eu vou ser cacique, eu não vou ser cacique, porque agora sou eu quem manda, então tudo que eu dizer agora, não, eu vou ter que ser cacique a serviço do que os parentes estejam querendo que se faça. Se um parente diz assim, ó, essa terra indígena, nós queremos que essa terra seja demarcada, vamos fazer uma retomada de terras, bora fazer a retomada aí já, é para ontem. Não sou eu, não é a liderança que decide, não, eu vou dizer que é para fazer a retomada daquelas terras, não, é a comunidade. E o cacique tem que se orientar através da intuição e do sentir para saber quando é o momento certo para fazer a retomada do território. Não é um cacique na forma dos brancos, que diz, não, agora nós temos um patrão e o que ele diz é que nós temos de fazer, que é ao modo da sociologia weberiana. Para quem estudou sociologia sabe muito bem do que eu estou falando. Mas para nós não, a gente não tem essa coisa de luta de classes, porque para nós rico, pobre, não tem sentido algum. Se nós sempre vivemos, as nossas sociedades sempre foram de subsistência e de abundância, subsistência de e para a abundância. Não é regime de escassez como nesse modelo
político que nós vivemos. Agora, se tem uma liderança indígena, supostamente liderança indígena, ocupando dentro desse modelo um cargo, e ela já ter se visto cercada por um modelo que não faz jus ao seu modo de ser, de permanecer e de pertencer, imediatamente é ela que deveria ter renunciado e não deixar que outros mais canalhas ainda digam o que tem de ser feito ou não com aquela pessoa. E isso é difícil fazer entender as pessoas, porque não é nós que dizemos. Ela deveria ter renunciado por uma questão de ancestralidade, inclusive da ancestralidade do próprio povo dela, que não reconhece ela. Infelizmente é isso, e eu já sabia de há muitos anos que o povo dela não reconhece ela. Portanto, ela nem deveria ter assumido cargo algum, nem para deputada estadual, nem para deputada federal. Quando ela era presidenta da PIB, ainda fazia um trabalho melhor, porque a PIB era autônoma. E ela aí sim tinha, digamos assim, um poder, digamos, vamos lá, entre aspas, um poder comunitário. Porque não era ela que dizia o que se tinha ou não de fazer, era a comunidade de várias lideranças de todos os povos indígenas do Brasil que se reuniam e diziam: olha, fulana, nós estamos precisando disso, olha, está acontecendo aquilo, olha, nós precisamos solucionar questões ligadas à educação, à saúde. E aí ela fazia um trabalho mais prático, mais em campo, inclusive ela levava uma vida mais indígena do que está levando agora, porque eu já vi fotos dela sentada no chão, fazendo consagração à vida, à terra, né? a essa terra aqui, à natureza. Hoje não, hoje é só carro, motorista, praia, sorrisinho, sorriso de monofluorfosfato, alegria, ha. Enquanto isso, milhares de países estão passando uma desgraceira por aí. Então ela deixou, ela se distanciou 100%. Por causa dessa política, ela se distanciou da verdadeira luta indígena ancestral. Se distanciou totalmente. E agora nós temos de ficar calados, suportando de que um outro bando de canalhas determine se ela vai ficar ou não à frente do... E aí a gente recebe pedrada porque a gente fala assim: não, por que a gente tem que aceitar que aqueles que são bandidos façam isso? Se é ela que deveria ter tomado a decisão. Gente, não dou conta, não vou fazer o jogo deles, não vou fazer o jogo dos brancos, todo esse saco cheio, não vou fazer. Eu vou retornar à terra, eu vou retornar à luta ancestral como ela deve ser feita. Porque ainda por cima tem um monte de parente ingênuo, inocente, achando que essas leis vão defender. A lei não defende ninguém. Não defende nem eles mesmos, nem os Juruá defende. Eu tenho um caso concreto em casa que a lei não é nem a favor dele. Não defende ele, que é parte, de alguma forma ele é parte desse modelo, até por causa da profissão dele. E eu fico sentido, porque eu fico pensando: puxa, como eu posso defender um camarada? Mas eu também eu me vejo aí que eu não sei como defendê-lo, porque eu gostaria de chegar lá e falar assim: pô, cara, isso que está acontecendo é injusto, isso aí não existe, isso aí é irracional, porque esse modelo de vida é irracional. E essa irracionalidade, ela é compartilhada entre eles mesmos, porque entre eles... O que eu estou falando aqui, em suma, não é para se vocês vão discordar ou concordar comigo. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo para fazer um exercício de reflexão. E vale para todo mundo, inclusive até para mim. Será que nós temos que ainda nos ajoelhar diante desse modelo que não está trazendo solução alguma? Não foi antes, bem antes, não foi
há um par de anos atrás e não está sendo agora. E não vai ser. Inclusive tem o livro eu sempre costumo citar o Daniel Quinn, um livro que se chama Além da Civilização. Ele já fala muito bem nesse livro. Esse modelo, esses programas, se não deram certo há 6 anos, 10 anos atrás, não deu certo há 6 anos atrás, não deu certo o ano passado, esse ano também não vai dar certo, e o ano que vem também não, e todos os anos que venham também não vai dar certo. E não vai dar certo. E não é por isso que a gente vai vir dizendo, nós temos a verdade, a nossa saída é a única saída. Não existe isso. Porque se a gente cair também nessa narrativa, a gente está fazendo igual o que nós estamos tentando combater. Não é que seja a única saída, não existe uma única saída. Que haja uma aproximação e uma proximidade entre indígenas e não indígenas compõe exatamente saídas múltiplas para a ver, que palavra posso usar? Para fugir, para escapar, para ilhar, isolar esse sistema que faz mal até para os próprios não indígenas. Eles estão doentes também e a gente tem que também estar junto deles. Por que estão doentes? Porque eles também estão percebendo que não funciona mais. Enquanto tem um grupo aí que está comandando o país insistindo na mesma ladainha, na mesma balela, eles estão fazendo adoecer todo mundo, inclusive os próprios. Então, aproximação e proximidade, é uma ação em conjunto que temos de fazer. Não tem outra alternativa. Não temos, aliás, outra alternativa. E que hajam diferenças, tá certo? Mas que não hajam desilusões. Porque aqui não se trata de ilusão. Ninguém tem que se iludir com nada. Esse negócio de ilusão, nem as crianças. Não é coisa de decepção. Por causa de uma recepção, né? De uma acepção, de uma concepção. Não tem que existir também não. Porque é dentro das diferenças que é possível a gente conviver. Eu tenho pelo menos um mínimo de convívio harmônico. Senão a gente vai cair 1.000 vezes no mesmo erro, achando que algum ismo vai salvar a gente. Não tem. Aliás, tem um pessoal ali totalmente fora da casinha, totalmente que estão falando de indigenismo. A pessoa que vir para mim começar a falar de indigenismo, eu vou dar um murro na cara. Sinceramente, vou dar um murro bem dado na cara. Porque é de uma bobagem, é de uma lesão cerebral, cognitiva tão grande, de não se dar conta que exatamente os ismos destruíram a humanidade. Humanismo, comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, shintoísmo, onde tem o sufixo ismo, acabou. Qualquer ismo destrói um pouco de cognitivo que as pessoas têm e destrói o meio ambiente, destrói a capacidade de sermos criadores de nós mesmos, destrói a possibilidade de convívio com outras formas de ser, de estar, de permanecer, de se estabelecer nesse mundo. Todo ismo é uma grande destruição em massa. Todo ismo, colonialismo, né? Então, onde tem ismo, esse ismo é sinônimo de destruição massiva da humanidade e dos não humanos. E agora, só para terminar né, eu chamo para as pessoas, antes de dizer qualquer coisa, antes de comentar qualquer coisa, fazer um exercício de reflexão prévio a isso que estou falando. Prévio.
Já levo 40 minutos falando aqui, eu nem sei se as pessoas vão entrar por aqui, vão sair por cá. As péssimas interpretações, porque já existe uma defasagem muito grande no que é interpretação de uma fala, interpretação de uma ação, interpretação de texto, interpretar a realidade, saber interpretar o entorno onde nós estamos. Se eu estou aqui numa pracinha onde tem pessoas que saem cedo para caminhar, para andar, para fazer exercício, tem os passarinhos aqui, tá todo mundo aqui, um senhor lá, um carro passando ali. Eu tenho que ter a capacidade de interpretar o espaço onde que estou ocupando e até onde eu posso fazer uso desse espaço, que é uma pracinha, inclusive é uma pracinha com brinquedos. Inclusive eu estava vendo aqui, eu tenho até livros aqui, olha, tem pessoas que deixam livros aqui, ó, olha que bacana. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É lógico que não são livros muito, né, muito talvez didáticos e tal, curso de direito civil, né, coisa que as pessoas vão deixando, mas administração, projetos, né? Projeto Formoso, impactos econômicos e ambientais no município de Bom Jesus da Lapa. Tem livros, coisas aqui. Maravilha, né? Não é grande coisa, mas isso aqui já é uma possibilidade de convívio harmônico, né? As pessoas podem depositar livros aqui, ó. E eu mesmo posso trazer um livro de casa, trazer para cá e alguém querer ler, né? E é ótimo isso. Por mais que eu seja contrário, porque tem livros, posso dizer, são livros porcaria. Não posso dizer isso, porque o que é porcaria para mim, para outro pode ser de muita ajuda. Então essas são as formas de pensar, né? E a gente não deve se decepcionar ou desiludir. A gente deve colocar pé no chão e começar a compreender que a partir da nossa própria gramaticalidade, que muitas das agruras que a gente sofre estão aí ainda muito vivas e reviviscentes, infelizmente. Mas eu faço esse exercício de reflexão justamente para poder chegarmos a um plano de um entendimento mútuo entre indígenas e não indígenas para acabar com esse modelo. E só para terminar, fazer um chamado a essas pessoas que estão aí alavancando, que as lideranças que estão dentro desse modelo político vão aparecer. Tem que parar com isso, galera. Tem que parar. Não é ocupando um espaço na prefeitura, não é ocupando um espaço na Câmara de Vereadores. Infelizmente não é. Antes de ocupar um espaço desse, tem que mudar toda uma estrutura mental de visão de mundo para ocupar um espaço desses. E nós já temos visto que desde que as questões indígenas foram expostas a nível sociopolítico, não temos tido resultado algum, não temos tido um resultado positivo. Até agora só promessas e discursos e imagens que realmente têm deixado muito a desejar dessas figuras que dizem representar a maioria dos povos indígenas do Brasil, que são muitos, são mais de 300, senão que talvez haja muitos outros que não foram ainda desencobertos, classificados, né? É isso aí, pessoal. Bom domingo aí, boa semana também que vem para todos, todas, né? Aueticatu, Xaltumai, Peu Cajai, como dizemos em Mapudungun, né? Que seja uma semana saudável em todos os sentidos da palavra, sim? Marichiuel, Amulepi, Taim, Guaixã, 10 vezes venceremos.